Viva Voz está de volta, já conectado com o Bruno Caraza, nosso colunista das quartas-feiras. Boa noite, Bruno. Boa noite, Vera. Boa noite, Débora. Boa noite, Nadégia. Boa noite para você que está com a gente na CBN. Boa noite, Bruno. Boa noite. Bruno, não só o mercado, mas você também já esperava essa decisão do Copom de manter a taxa Selic. A gente combinou a pauta bem mais cedo, a sua previsão já era essa, se confirmou. Mas a gente tem visto o clamor por um início da queda dos juros se ampliar. O governo está nessa toada, empresários estão nessa toada. E a gente queria saber de você se o BC já deu alguma sinalização de quando isso vai acontecer e de qual caminho ele vai trilhar em 2026. Pois é, Vera, essa aposta até que não era muito difícil, né? Porque é papel sempre do presidente, dos diretores do Banco Central, se comunicarem com a sociedade. Então, para quem acompanha a presença aí do Galípolo e dos diretores do Banco Central aí em vários eventos que foram realizados nas últimas semanas, tinha uma sinalização muito clara de que o Banco Central ia manter a postura dele, né? Que em termos técnicos é o que a gente chama de postura contracionista, né? De tentar esfriar a economia brasileira para combater a inflação. Então já estava, como o pessoal diz no mercado, já estava no preço que seria essa manutenção de juros em 15%, mas a grande expectativa era se haveria alguma sinalização do Banco Central no comunicado da decisão de hoje, que inclusive foi uma decisão unânime, né, de toda a diretoria, de manter os juros em 15%, mas tinha uma expectativa no mercado se o Banco Central ia mudar aí o tom do comunicado, sinalizando aí para frente algum afrouxamento na política monetária, na redução dos juros, a partir da próxima reunião de 2026. Mas aparentemente, né, naquela leitura rápida que a gente tem que fazer aqui na CBN, né, porque acabou de sair a notícia, né, e o comunicado, mas aparentemente, pela leitura que eu fiz, não teve nenhuma mudança no tom do Banco Central. Ele continua usando aquelas palavras, né, de incerteza, cautela, né, então aquele tom bastante sóbrio, nada otimista, e inclusive usando as duas expressões, usando por duas vezes uma expressão que ele já virou chavão nos últimos comunicados do Banco Central, de que os juros vão ficar em patamar elevado, aí aspas, por período bastante prolongado. Então eu tinha a expectativa de que ele poderia mudar essa sinalização, tirar essa expressão, mas não foi isso que aconteceu. Novamente, duas vezes, o comunicado de hoje é quase uma cópia do comunicado de novembro, o que sinaliza que o Banco Central continua com essa postura dura, uma postura de uma certa forma independente, né? Porque, como você mesmo disse, é um clamor do empresariado, é um clamor político, inclusive do governo. Ano que vem, ano eleitoral, tem uma expectativa do governo que o Banco Central aí afrouxa aí as condições monetárias de crédito na economia, mas aparentemente não foi a sinalização que o Banco Central deu no comunicado de hoje, né? A gente tem que esperar a ata, que sai daqui a uma semana, mas aparentemente o tom é o mesmo, um tom duro de que o Banco Central vai manter os juros altos por mais tempo. Pois é, Bruno, aí o IBGE divulgou hoje o IPCA e pela primeira vez desde meados do ano passado, a inflação veio abaixo de 4,5%, portanto, dentro do intervalo da meta. Teoricamente, os juros altos são para ajudar a conter a inflação. Quando é, então, que a gente deve ver uma sinalização de que os juros podem começar a cair? Zé, Débora, até além desse fato, né, que você mencionou, que o IPCA veio em 4,46, né, e o limite da meta do Banco Central é 4,5, então passou raspando ali, né? Não tinha, desde setembro do ano passado, que a inflação estava acima do limite superior da meta. Esse é um sinal de que esses juros altos estão esfriando a economia, a inflação está caindo. A gente teve outro sinal na quinta-feira passada, quando saiu o resultado do PIB, mostrando que a economia brasileira está esfriando. Para vocês terem uma ideia, né? O PIB, né? A economia brasileira
estava num crescimento no terceiro trimestre desse ano, num ritmo de 1,8%, é a metade do que estava crescendo no final do ano passado. Vários indicadores vieram no sentido de uma economia desacelerando aí em relação ao consumo das famílias, ao investimento das empresas, às importações. São todos sinais aí de que a economia brasileira está girando num ritmo mais lento. Então, tudo isso corrobora para um sentimento de que os juros altos já estão dando efeito na economia e que a inflação está caindo. Agora, o que o Banco Central tem frisado é que o limite de 4,5% é o limite superior da inflação. A meta de inflação no Brasil é de 3%. O limite até 4,5% é para acomodar algum choque, algum imprevisto. Então, o Banco Central está tendo um cuidado de mostrar para a sociedade que ele só vai afrouxar as taxas de juros quando ele tiver certeza que realmente a inflação está embicada para o limite de 3%, que é o centro da meta, e não 4,5%. Então, é uma postura bastante conservadora do Banco Central e que mostra que a gente ainda vai ter juros elevados, se não em 15%, mas se eles vierem a cair, vão cair bem gradativamente enquanto a inflação não der sinais claros de que vai se direcionar para esse patamar de 3%, que é o centro da meta. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o Banco Central reduziu os juros para a faixa de 3,5% a 3,75% ao ano. O que a gente pode esperar para 2026? Pois Nadéja, abrindo aí a diferença entre a taxa de juros no Brasil e a taxa de juros nos Estados Unidos, né? Isso tem repercussões principalmente para os fluxos financeiros, né? A taxa de juros em 15% no Brasil, ela é uma taxa de juros muito ruim para os investimentos produtivos, né? Quando as empresas vão fazer seus planejamentos, né? E agora no final do ano a gente está nessa época, a empresa vai estimar se um determinado projeto, um novo negócio, ele é rentável o suficiente para compensar a empresa tirar dinheiro do banco ou pegar dinheiro emprestado para fazer aquele investimento. Com taxa de juros de 15% aqui no Brasil, fica praticamente inviável um negócio ser rentável o suficiente para bater essa taxa. Então, para o investimento produtivo é muito ruim. Agora, para o investimento financeiro, especulativo, de curto prazo, principalmente o investimento internacional, essa taxa de juros ela é muito positiva, né? Uma taxa de juros muito alta. Então, grandes fundos de investimentos, grandes bancos, né, aproveitam essa taxa de juros alta e num cenário em que as taxas de juros nos Estados Unidos estão caindo, então isso tende a atrair dólares aqui no Brasil para investimentos de curto prazo aqui no Brasil. Então é de se esperar que haja uma entrada maior de dólares ao longo de 2026, pelo menos nesse início, o que até ajuda para a cotação do real permanecer num patamar baixo e também ajuda, então, com isso, com um câmbio mais baixo, isso torna o trabalho do Banco Central aí mais fácil nessa conjuntura, nessa cruzada aí para a inflação cair e chegar para esse patamar do centro da meta de 3%. É isso, ficou para 2026 o desfecho dessa novela. Obrigada por hoje, Bruno. A gente volta a se falar na próxima quarta-feira. Até lá. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Até semana que vem. Até, Bruno. Até.